E aí pessoal, bem-vindos a mais um Outcast, eu sou César Monteiro. Hoje a gente está aqui com o Henrique Granado do Conselho Jedi do Rio de Janeiro, maior fã-clube de Star Wars do Brasil, né? Mais antigo também. O mais antigo também, né? Tem quanto tempo, Henrique? Cara, 20 anos. Desde 97 o Conselho Jedi tá aí reunindo os fãs e montando eventos, né? Enfim, crescendo a comunidade de fãs cada vez mais. Pô, parece que foi ontem. Parece que foi ontem, cara. As barbas brancas e os cabelos brancos é que não deixam mentir. Nem tanto. E a gente vai comentar sobre essa celeuma, essa discórdia que se instaurou entre os fãs de Star Wars por causa de Star Wars Os Últimos Jedi. Primeiro eu queria saber, Henrique, você gostou do filme? Gostei muito. Eu acho que devia se chamar Star Wars Os Últimos Fãs, porque impressionante como a galera realmente se dividiu, né, nesse filme. Mas eu achei que foi uma coisa boa, porque por um lado ele é um filme que faz você pensar muito, né? Então você tem uma galera que tinha uma expectativa muito grande, que já tinha mais ou menos um filme pronto na cabeça, e aí chega lá e se deparou com um filme totalmente diferente, não só de roteiro, mas de clima. O tema do filme é muito mais dark, muito mais sombrio do que a galera esperava. Todas as saídas que o roteirista, né, / diretor, né, que foi o Rian Johnson, foram muito inesperadas, muito surpreendentes, né? Então isso chocou um pouco a comunidade e dividiu opiniões. Eu, particularmente, gostei do filme. Eu achei que ele é o mais fora da caixa dessa fase Disney, que sai da saga inteira. Agora, eu sabia que ia ter reação. Quando eu saí do cinema, eu sabia, vai ter gente que não vai gostar disso, claro. Vai ter reação. Só que eu achei que fosse levar ao mesmo tempo do Despertar da Força, 1 mês e pouco. Mas não, parece que 2 dias depois já houve a divisão. É verdade, eu acho que o que acontece, cada vez mais, né, a cada ano que passa, nós vamos ficando mais velhos. Não, né, ninguém muda isso. E é óbvio que a gente amadurece, a gente espera mais de tudo que a gente consome. E Star Wars é uma franquia que está com a gente há 40 anos. Então, a gente às vezes espera que a franquia envelheça com a gente, né, que amadureça com a gente, quando na verdade Star Wars sempre foi e sempre vai ser uma saga infanto-juvenil. A exceção, pra mim, é o Rogue One, que foi um spin-off adulto, né, um filme adulto de Star Wars. Mas a saga, né, episódios 1 a 9, é uma saga infanto-juvenil e eles não podem mudar de um episódio para o outro o público-alvo, né. As pessoas que eu tenho visto reclamar, em geral, não estavam tão abertas e receptivas para uma mudança tão drástica de clima no filme. Eu mesmo, quando vi a primeira vez, saí de lá muito confuso com algumas informações. Eu também. Algumas informações não me desceram bem na primeira vez. E aí, quando eu vi de novo, eu falei, cara, isso faz mais sentido agora que eu já... Passou estranheza. Depois que você passa o choque de algumas coisas, que algumas decisões tomadas, por exemplo, a Leia usando a força era algo que a gente sempre quis, mas não esperava. Ninguém nunca espera. Tipo, talvez eu esperasse no 7. Tipo, pô, será que tantos anos depois a gente vai ver a Leia usando a força? Aí não vimos. Aí houve uma expectativa. Aí eu já quebrei essa expectativa no 8. Eu não esperava vê-la usando a força. Vi, me surpreendeu. Puta, foda. Aí, mas ficou parecendo, brother. É assim, a cena era essa. Mas essa cena também, ela dividiu muita opinião, porque muita gente achou linda. Eu achei. Assim, muita gente achou ridículo, parece a Mary Poppins, e outros acharam, poxa, mas é uma das coisas mais bonitas do filme. Cara, eu achei lindo ela se salvar sozinha, porque assim, a gente hoje em dia tem discutido mais essa questão do empoderamento feminino nos filmes, de heróis, heroínas, protagonismo feminino nos filmes, que cada vez mais tem sido abordado e bem colocado no cinema, né? Essa cena, por exemplo, pra mim, da Princesa Leia no espaço, no episódio 8, ela mostra o poder dela como mulher. Ela não precisa, mais uma vez, ela não precisa do herói lá salvá-la. Ela mesmo, usando os recursos dela, foi lá e se salvou. Tipo, brother, pode me jogar no espaço, eu me viro. Até aqui eu me viro, né? Cara, eu acho isso, assim, uma mensagem muito bacana. E faz todo sentido se você for lembrar do episódio 4, quando ela é salva, mas na verdade quem salva todo mundo é ela, no fim das contas. É ela, sabe? Essa é a Leia. Então, assim, as pessoas têm reclamado bastante de não reconhecerem os seus personagens clássicos na nova trilogia. O Luke tá revoltado e pra baixo, né? A gente não tem aquele Luke otimista. Mas, cara, é a vida. A gente ficou anos sem ver o Luke. Por que a gente tinha a obrigação de manter aquele alto astral dele, né, cara? O universo expandido também, eu acho que muita coisa que fez com que o pessoal se decepcionasse é por causa do que foi consumido de universo expandido aí nesses 30 anos. Cara, e se você parar pra pensar a beleza da coisa, né? Todo o universo expandido foi agora rotulado como Legends, como lendas, né? E a própria Disney se posiciona de uma forma, inclusive o próprio Timothy Zahn, que é um dos principais autores, né, do universo expandido,
também se posicionou dessa forma, dizendo que lendas não são histórias falsas. Elas são histórias, às vezes, aumentadas, às vezes romantizadas. Então, assim, e esse filme fala disso, fala da lenda do Luke Skywalker. Então, assim, tudo que a gente leu nos livros dos anos 90 e posteriores, aqueles feitos todos que a Disney meio que ignorou, entre aspas, colocando um rótulo de lendas, é isso. Esse é o Luke, esse Luke pra cima, esse Luke heróico, esse Luke invencível, era o Luke que a gente romantizou, que a gente idealizou nos livros. Mas você vê que no final fica claro que assim, a lenda vai permanecer, o molequinho ali brincando de Luke Skywalker. Ele só reforça a lenda, né? Ele não precisava ter feito aquilo, ele podia ter feito 1000 coisas para ajudar a rebelião a escapar ali. 1000 coisas ele poderia ter feito. Ele falou, eu vou fazer, a minha última ação vai ser ampliar a minha lenda de uma forma muito épica. E é legal que essa cena das crianças contando, você vê que a notícia já se espalhou na galáxia, o garotinho já está recontando aquela história para os amigos. Tem outra coisa que eu gosto muito, que é a questão dos pontos de vista, né? Do que esse filme aborda pela primeira vez também na saga do Star Wars. A gente tem flashbacks, né? A gente nunca foi visto, né? Um recurso narrativo que a gente nunca teve no Star Wars. E aí você vê, por exemplo, quando o Luke conta a primeira vez, é uma versão resumida, ele não tá nem segurando o sabre nessa vez. Ele conta, ele tá com a mão assim, não, e aí cai o telhado. Na segunda vez, que é o Kylo Ren que conta, ele tá com uma cara de lado negro, de Sith, com muito ódio no olhar. E aí quando o Luke explica a versão dele, você vê medo na cara dele, não ódio, né? Então assim, e você vê medo na cara do Kylo Ren, então todos estavam certos ali, não tinha um lado certo e um lado errado, era só o ponto de vista de cada um que era diferente. Isso também é uma forma diferente de contar a história do Star Wars. Não, eu gosto muito dessas nuances do filme. Agora, pra você, Henrique, o que não desceu, assim? Eu acho que a forma como a missão do Finn no Canto Bight, né, no cassino, foi contada, eu acho que ela toma um tempo do filme que é importante. Esse tempo em si é importante por algumas razões, assim. Se você parar pra pensar, em todo o filme você não vê civis, né? A galáxia civil, você só vê os dois lados da guerra. Você tem o núcleo da Primeira Ordem e você tem o núcleo da Resistência, mas você não tem a população da galáxia em nenhum momento do filme. Então Canto Bight é um respiro para você ver o que está acontecendo na galáxia nesse momento. Eu acho isso tem o seu tempo. Só que eu acho que a trama ali foi um pouco jogada de qualquer jeito. Eles desperdiçaram uma oportunidade incrível de colocar o Lando para resolver essa trama. Todo mundo queria ver o Lando ali, né? Cara, a cara dele. O decodificador Messi, quando a Mascanada descreve o decodificador lá naquele holograma dela, ela tá descrevendo o Lando pra mim. Aí chega lá, não é ninguém. Poderia ter o personagem do Del Toro, que eu achei incrível o personagem dele, muito bacana. Não sei se ele no 9 vai estar de novo, se ele vai mudar de lado, se ele vai ser... Como fez o Lando, né? Mas assim, o Lando, eles transformaram o Lando num herói. O DJ não, o DJ ele não tem moral, não tem ética. Né? Ele totalmente... Claro ali no final. Ele é amoral, não é ético, né? Ele é amoral. Ele não é nem de um lado nem do outro, ele fala... Viva livre, não se aliste, né? Não escolha lados. O mote dessa subtrama, desse side quest, eu não achei ruim. O que eu achei ruim foi eles abrirem parênteses para contar aquela história das criancinhas escravas, daqueles cavalinhos com cara de canguru. É o episódio 1 de novo. Exatamente. E tudo isso pra dar um backstory pra Rose, que é uma personagem secundária e o que a informação que você tem dela basta. Não precisa dar um backstory pra ela. E é interessante toda essa discussão que tá sendo feita, né? Toda essa discussão que tá causando, porque vários filmes que são cultuados hoje também dividiram opinião na época que foram lançados. O próprio Império Contra-Ataca teve muita gente que falou mal, achou que não era tão divertido quanto o anterior, achou aquele treinamento Jedi meio chato. Como assim o Vader é pai do Luke? Como assim o Vader é pai do Luke? Então rolou backlash lá atrás também. Então sempre rola. O fato do filme levantar algumas discussões é bacana. Eu acho que esse filme, muito mais do que o 7, ele faz você pensar enquanto assiste o filme, ele faz você prestar atenção no roteiro. Ele não é um filme que te entrega, que fica falando tudo. O filme tem nuances, né? Nuances. E você tem que interpretar essas nuances. Então, eu acho isso assim, um trabalho muito bom de diretor, é uma assinatura para o diretor, né? Qualquer outro diretor que fosse fazer teria com certeza feito diferente. Não é um filme fácil. Não teria coragem. Não teria. E assim, eu achei legal o Rian Johnson ele ter sido bem reconhecido lá na Lucasfilm por isso, a ponto de ganhar, inclusive, mais 3 filmes pro futuro que ainda estão em branco. O cara ganhou, faz aí 3 filmes que você é o cara.
Eu achei isso um bom reconhecimento por ele. E episódio 9, tá animado? Eu acho que ainda tem sim coisas a serem resolvidas. A guerra, como o Luke fala no final do filme, a guerra está apenas começando. Né? O episódio 8 não é um filme de guerra, é um filme de fuga. O 9 tem que novamente mostrar como é que meia dúzia de rebeldes, porque agora eles dizimaram a resistência. Também é uma coisa que a gente nunca tinha visto. Toda a rebelião cabe na Millennium Falcon. Todo mundo ganhar, então. Entendeu? Eles estão em uma desvantagem numérica absurda. Então é óbvio que eu imagino, por exemplo, que com a morte da Carrie Fisher, o começo do episódio 9 seja um pouco contando como a Carrie Fisher foi atrás de novos aliados, então ela não vai estar presente ativamente na história, e aí, pra não ter que matá-la. Não, tomara que seja isso, eu não quero que ela morra, não quero que a personagem morra. Pô, ela teve várias oportunidades de morrer nesse filme e não mataram, então. E a Primeira Ordem, se você parar pra pensar, não sofreu quase baixa nenhuma. Sofreu a nave do Snoke, aquela cena épica do hiperespaço, aquela cena linda. No espaço, né? Achei aquilo lindo. Vocês falam que Star Wars tem som no espaço, não sei o que, olha aí a resposta. E aí agora a gente vai ver o Kylo Ren num novo patamar, ele como líder da Primeira Ordem. Sem dúvida. Então a gente viu 3 etapas de evolução do Kylo Ren, ele como aprendiz, ele como guerreiro e agora ele como mestre, né, do lado Sith. Ou não sei se vão chamar de Sith, né? Tanto o Kylo Ren quanto o Snoke, eles não são colocados como Sith. Tem muita coisa que foi colocada no episódio 8 como uma resposta, talvez na verdade seja um interlúdio para uma outra resposta que a gente vai ter. Como o caso dos pais da Rey. Os pais da Rey, assim, os seus pais são ninguém. Amanhã você pode descobrir que o Luke não foi bem assim. O Luke era filho do Anakin Skywalker que foi morto pelo Darth Vader. No filme seguinte ele descobre que, peraí, não, eu sou filho do Darth Vader que é o Anakin Skywalker, muda tudo. Exatamente. No próximo episódio a gente pode descobrir, por exemplo, eu tenho uma teoria até interessante que a caverna lá do lado negro, onde a Rey vai, tem aqueles reflexos dela e tudo mais, de repente aquela caverna foi quem implantou essa verdade na cabeça dela naquele momento, porque ela foi na caverna para isso, para descobrir quem são os pais dela. Ela pergunta pra caverna, mostra meus pais. E aí ela recebe uma informação de volta que é o reflexo dela mesmo. É mais fácil pro lado negro manipular ela dessa forma. O filme tá em aberto, né? Então as minhas expectativas são essas, assim, que a gente tenha novas revelações, que a gente tem um desfecho muito épico, né? Acho legal. Eu também quero isso. Pô, a Rey se mostrou uma personagem muito complexa e forte no episódio 7. No episódio 8 ela manteve-se como ela era, ela não evoluiu tanto quanto personagem. E eu acho que no episódio 9 ela vai precisar evoluir para bater de frente com o Kylo Ren. E agora com o Luke como espírito, né, guiando ela, creio eu que ele vai estar bem presente, principalmente porque a gente não tem mais a Carrie Fisher, nem o Han Solo, nem o Harrison Ford. Então eu acredito que o Mark Hamill vai ter um destaque bacana no 9 como o mestre, como o guia, né? O espírito, como o Obi-Wan na trilogia clássica. Então aí sim ela vai poder ter o treinamento Jedi que a gente esperava ver no 8 e não viu. Ah, sim. Agora, o pessoal no conselho, Jedi, eles estão animados pro próximo. Como é o termômetro do episódio 8? Tá mais pra alto, tá mais pra baixo? Como é que tá no Conselho Jedi? É engraçado, porque mesmo dentro do Conselho Jedi que você tem aqueles fãs fervorosos, né, que respiram Star Wars, as opiniões também são bem divididas. Você tem pessoas que odiaram o 8 e amaram o 7, você tem pessoas que odiaram o 7 e amaram o 8, então assim, tem a galera que dos novos só gosta do Rogue One, porque tá achando tudo muito infantil, então assim, acho que como toda a comunidade de fã, tá bem dividida. Eu acho, ok, vamos esperar fechar o 9 e aí sim eu acho que a gente vai ter uma conclusão do que a gente acha, né, desses filmes. Só vimos 2/3 da história, né, então não dá pra ter essa conclusão definitiva ainda. Só quando vier o 9 mesmo, isso aí sem dúvida. E que venha mais, né, porque, poxa, tem Han Solo, então, tem muita coisa. Pra gente que é fã de Star Wars, que época boa, né? Que época boa, e assim, a gente ter condições de passar isso adiante, né? Sem dúvida. Passar isso para as novas gerações, filhos, sobrinhos e né, a galera toda, a criançada toda tendo contato através de 2 gerações de fãs. Eu acho isso tudo muito bacana. Star Wars é uma das poucas sagas que proporcionam isso, né? Sem dúvida. A passagem de tocha dentro e fora dos filmes. Exatamente, isso é lindo. Isso é lindo. É isso aí, gente. Estamos ficando por aqui. Henrique, quer dar algum recado aí?
Cara, bom, os jabás de sempre, né? Quem não conhece o Conselho Jedi ainda, entre lá no site, jedirio.com.br, inscreva-se. Vai deixar na descrição. Exatamente. Curte a fanpage, participa do grupo no Facebook, onde a galera conversa sobre Star Wars, troca suas ideias, então participem. E quem quiser ter um pouco de nerdice toda semana, agora eu tô fazendo também um quiz semanalmente, todo domingo, né? No Taverna do Dragão, na Barra da Tijuca. Então, procurem lá o Lord of the Quiz no Facebook e compareçam. Todo domingo um tema diferente, nerd. Então, pratiquem suas nerdices, né? É o que eu sempre digo. Até o próximo. Compartilhem, curtam, comentem e que a força esteja com todos. Valeu, Henrique. Brigadão aí. Valeu, galera. Valeu.